Olá, pessoal! Boa tarde! Tudo bem? Boa tarde de quinta aí pra gente. Ainda tô meio afoita aqui, cheguei um pouco atrasada. Vou abrir aqui a minha lista de perguntas. Hoje, feriado aqui em São Paulo. Olá, Denise! Boa tarde! Pessoal que estiver chegando aí pelo Face, pelo YouTube, vai me dando um oi também. Fala se está tudo ok, se vocês estão me vendo. Hoje eu me enrolei um pouco aqui. Nós vamos tirar as dúvidas aí do pessoal a respeito de concursos públicos. Olá, Tice, boa tarde, tudo bem? Vou abrir aqui a minha listinha. Se vocês tiverem dúvidas, meninas, vão me mandando, tá bom? Essa nossa live de quinta-feira é uma live bem informal, é um bate-papo mesmo, tá? Para a gente conversar aí sobre como que vai a preparação de vocês para concursos públicos. E vocês podem me mandando as dúvidas que vocês tiverem a respeito de preparação. E eu também aproveito esse tempinho aqui para responder as dúvidas que eu recebo por Messenger, por direct, nas minhas caixinhas lá, tá certo? Vou abrir aqui a minha listinha de perguntas. Quem for chegando aí pelo Facebook, pelo YouTube, gente, me dá um oi aqui no chat, ó, porque senão eu não consigo ver vocês. Eu não sei quem está aqui comigo, tá bom? E aí vai me mandando um oi também. Vou colocar o tema da nossa live aqui, porque eu ainda não coloquei. Deixa eu colocar ela para aparecer aqui, ó. Vou pegar umas perguntinhas bem legais que eu recebi durante essa semana para a gente conversar hoje. Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu pegar aqui as minhas perguntas. Deixa eu jogar ela aqui para outro monitor. Prontinho, prontinho. Ó, vou começar respondendo as perguntas que eu tenho aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, vai me mandando também, tá? Hoje o povo tá meio devagar, não sei se é feriado. Aqui em São Paulo é feriado já anteciparam o feriado de Corpus Christi. Não sei se foi no país inteiro. Acho que já tá todo mundo meio em clima de feriado, né? Vamos lá, então, ó. Primeira pergunta que eu tenho aqui, que eu vou responder, é uma pergunta que, na verdade, assim, até me motivou a fazer a nossa próxima live, tá? A nossa próxima aula. Boa tarde, Rafa, tudo bem? A nossa próxima aula, que é a aula de segunda-feira, ela vai ser sobre como fazer uma sessão de estudos eficiente. Porque eu percebo que muita gente, boa tarde, Ana, tem dúvida, né? De como conduzir aí o estudo de um PDF, como fazer essa sessão de estudos, né? A gente fala normalmente aí que uma sessão de estudos deve durar aí entre 1 hora, 2 horas. Eu gosto muito de sessões de estudo que tem em torno de 1 hora e meia, mas eu sinto que algumas pessoas elas ficam um pouco perdidas, né? O que fazer nesse tempo? O que estudar nesse tempo? E aí, então, eu vou trazer para vocês na segunda-feira os detalhes mesmo de como a gente pode fazer uma sessão de estudos eficiente, tá certo? E chegou essa pergunta para mim, como estudar um PDF, né? Então, assim, na verdade, gente, tudo que a gente fala, né, todas as técnicas, todas as estratégias, não existe uma coisa que, esse aqui é o certo, se você não fizer assim, você não vai passar. Não, né? Na verdade, olá, Fê, tudo bem? Tô com saudade de você sumiu. Obrigada, viu? Boa tarde para você. E aí, o que acontece? Na verdade, o que a gente traz, né, é o que a gente testou, o que a gente usou, né? O que eu testei durante os 3 anos que eu passei estudando para concurso, né? Agora eu voltei de novo a estudar, né? Comecei essa semana, na terça-feira, aí, estudar para a área policial. Então, o que acontece? Então, aqui em São Paulo também, só para serviços não essenciais. E aí, o que acontece, então? Eu quero trazer para vocês assim, o que eu estou usando, né? O que eu estou testando de novo e que está funcionando para mim, para que vocês testem também no dia a dia de vocês, tá bom? Então, assim, como estudar um PDF? Como que eu gosto de estudar um PDF? Tá? A primeira coisa, eu já falei para vocês que quando eu estudei, né, lá atrás, para concursos da área fiscal, eu imprimia esses PDFs, né? No começo eu imprimia todo o meu material.
Só que com o tempo eu comecei a perceber que estava tendo um acúmulo muito grande, tá, de papel. Sem contar que eu gastava muito dinheiro, né, com impressão, e não tinha como armazenar esse monte de papel, né? Tinha que guardar tudo separadinho por disciplina. E aí eu perdia muito tempo depois organizando esse material, ele não ficava disponível. Às vezes eu queria, eu vou viajar, ou se não queria estudar no meu trabalho, e ficava difícil levar isso comigo. E aí, mais para o final, eu já comecei a não imprimir os PDFs, né? A usar um editor mesmo de PDF para estudar. E dessa vez eu não vou imprimir nenhum PDF, tá? Dessa vez eu já comecei, desde o início dos meus estudos, usando o PDF Element, que é um editor de PDF que tem uma versão gratuita bem legal, né? Fica com uma marca d'água, mas não tem problema, tá? Mas é um editor de PDF bem legal que dá para a gente trabalhar. E aí, o que eu gosto de fazer, então? Né? Como que eu tenho feito aí os meus estudos, tá? Quando eu vou começar um PDF novo, vamos começar uma aula agora, tá? Uma aula de direito penal, por exemplo, tá? Que foi lá a primeira a primeira aula que eu estou estudando, que é a lei penal no tempo e no espaço, né? A aplicação da lei penal no tempo e no espaço. O que eu fiz primeiro? Eu fui lá nas perguntas, tá? Dou uma olhada nas perguntas, leio as perguntas, leio as respostas, ou seja, eu faço um estudo reverso, tá? Eu verifico ali pelo menos de 20 a 30 questões. Isso ajuda o quê? Isso me ajuda a chegar lá na matéria teórica já sabendo mais ou menos como que aquele assunto é cobrado. Porque senão, principalmente quando é uma matéria nova, pode ser que você se atenha a alguns detalhes que não vão ser objeto de cobrança no seu estudo. E a gente acaba perdendo tempo, gastando energia ali em cima daquilo ali, e aquilo ali não é importante para o nosso concurso, tá? Então, eu gosto de fazer um estudo reverso, mesmo que eu não tenha um conhecimento prévio da matéria, tá? Só mesmo para saber como que as bancas gostam de explorar aquele assunto. E aí, 20, 30 questões são mais do que suficiente. Depois eu começo o estudo da teoria propriamente dita, tá? Eu já falei para vocês que se vocês forem imprimir o PDF, dê preferência para grifar a lápis nessa primeira passada, tá? Porque na primeira vez que a gente lê um material, principalmente se é um assunto novo, a gente começa a achar que tudo ali é importante, né? A gente acha que tudo é importante, aí vai grifando tudo, vai pintando o material inteiro, e isso o que acontece? Além de não ser eficiente, porque você não está conseguindo marcar o seu material corretamente, né? Você não está conseguindo destacar os pontos que são mais importantes. Além disso, o que acontece? Na hora da revisão, você vai demorar muito mais tempo para conseguir fazer essa revisão, né? Porque você fez uma anotação muito grande, tá certo? Então, assim, da primeira vez, se você imprimir o material, marca lápis. Se você estiver usando o PDF lá online, aí não tem jeito, né? Você vai marcar mesmo com o marcador lá do editor de PDF. Mas é importante o quê? Que você não leia um parágrafo e marque. Leia um parágrafo e marque, tá? Leia sempre uma quantidade maior de texto. Ou um tópico, ou um subtópico, né? Se os subtópicos forem muito grandes, lê pelo menos aí umas 2 páginas. Por quê? Para você ver o que é mais importante, você precisa comparar aquela informação com outras, tá? Às vezes a gente marca uma coisa aqui em cima, na hora que chega no parágrafo de baixo, aquilo ali está explicado de uma forma mais detalhada, de uma forma melhor. Aí você vai e marca de novo aquilo ali, tá certo? Então, assim, sempre lê uma quantidade maior de conteúdo antes de decidir se vai marcar ou não. Aí você faz as suas marcações. Eu não gosto de fazer resumos, mapas mentais, outro tipo de anotação que não seja o grifo, tá? Nessa primeira vez que a gente passa por um PDF, tá? Por quê? Porque eu acho que você perde muito tempo. Né? Eu já falei com vocês que fazer resumo é muito importante, mas que se você fizer resumo de tudo o tempo todo, você acaba perdendo um tempo muito importante da sua preparação, tá certo? Então, assim, deixa para fazer os resumos na sua primeira revisão. Então, depois que você já estudou o PDF, já resolveu questões, né? Quando você for fazer a primeira revisão, você vai ler o quê? Você vai ler os seus grifos. E aí, se você achar que não é suficiente, que tem algum assunto ali, se você fizer um mapa mental, se você fizer uma tabela, se você fizer um resumo em tópicos, você vai conseguir reter melhor aquela informação, aí sim é a hora de fazer um resumo à parte, tá bom? Mas nesse primeiro momento, não faça isso para você não perder muito tempo, para você conseguir caminhar mais rapidamente,
tá? E aí você vai, então, estudar esse PDF, né? Fazer esses grifos. No final, você vai resolver as questões. Se for um PDF que é específico do seu concurso, você vai resolver todas as questões que estiverem no PDF, né? E aí me perguntaram na aula passada, que a gente falou só sobre resolução de questões, ah, mas Juliana, às vezes tem PDF que tem 200 questões, né? Como que eu faço com PDF que tem 200 questões? Olá, linda, tudo bem? E aí, o que acontece? Como que eu faço, né? Eu preciso resolver todas essas questões? Precisa, tá? Mas não precisa resolver logo no final do seu estudo, tá? Então, vamos supor, terminei de estudar um PDF hoje, tem 150 questões. Não precisa resolver todas essas 150 questões de uma vez, tá? Você pode resolver algumas e ir diluindo essas questões ao longo das suas próximas sessões de estudo. Quando eu conciliava o trabalho com os estudos para concursos, eu estudava na hora do meu almoço, tá? Eu tinha 2 horas de almoço, então almoçava ali em 20 minutos, 30 minutos e estudava o restante. Só que estudar a teoria depois do almoço era muito complicado para mim, até porque, primeiro que eu tenho muito sono depois do almoço, né? E também porque eu estava no meu ambiente de trabalho, então as pessoas falam, conversam, ficam passando, a gente não consegue se concentrar direito, né? E aí, o que eu gostava de fazer? Eu gostava de resolver questões durante esse meu horário de almoço. Aí eu pegava, então, essas questões dos PDFs e ia fazendo ao longo dos meus horários de almoço, tá? Cada dia eu fazia ali de 2, 3 disciplinas diferentes. Então, você pode fazer isso sim, mas é importante que você resolva todas as questões do seu PDF. Eu vejo muita gente falando que está assinando a plataforma de questões. Às vezes a pessoa já tem um PDF muito bom, está assinando a plataforma de questões. Ô, gente, se você não está dando conta nem de resolver as questões que estão no seu material, para que você vai assinar uma plataforma de questões, né? A plataforma é importante? É sim, tá? É importante, ela é muito útil, eu adoro, tá? Eu uso muito o PEC, só que a plataforma de questões é para 2 situações. Ou quando você tem 3, tá? Vamos lá, 3. Ou quando você tem um material que não tem muitas questões, tipo, estou estudando por um livro, às vezes o livro não traz questões comentadas, ou o material tem poucas questões mesmo, né? Tipo, é um PDF mais enxutinho, ele tá em 10, 15 questões, tá certo? Aí a gente vai usar a plataforma de questões. O outro caso é quando você usa um PDF que não é específico do seu concurso, né? Eu já falei para vocês que, vamos supor, você está estudando para concursos da área fiscal, tá? Aí você comprou lá o PDF para o concurso da Cefaz Espírito Santo. E vai sair o concurso também do ISS BH, vai sair Cefaz Ceará, vai sair o Cefa Pará, vai sair vários concursos da área fiscal. Não precisa, gente, comprar um PDF específico para cada um desses concursos, né? Direito tributário, contabilidade, você vai direito constitucional, administrativo, você escolhe um que seja mais completinho e estuda por ele. Mas aí as questões pode ser que não te ajude, né? Porque vamos supor, você faz Espírito Santo, vai ser FGV, né? Aí vamos supor que você faz Ceará, vai ser CESP, né? Você vai precisar resolver questões do CESP. E no seu material talvez não tenha. Aí sim você vai usar a plataforma de questões para treinar questões de outras bancas, tá? E uma outra situação que você vai usar a plataforma de questões é quando você já estiver lá nas suas revisões e aí você já esgotou as revisões as questões do seu PDF, né? Já cadastrou as questões lá no Anki, ou já fez os seus flashcards, ou já montou o seu caderno de erros, se você prefere caderno de erros. E aí, para ter mais questões, né? Para conseguir aumentar ali, sair daquele platô que a gente fica estacionado ali perto dos 70%, 80%, aí é importante, sim, ter mais questões, ter questões diferentes, e a plataforma é uma excelente ajuda, tá bom? Mas não se preocupem com a plataforma de questões nesse primeiro momento. Se você tiver com um PDF bom, com muitas questões comentadas e que seja específico do seu concurso, tá? Resolve essas questões primeiro, que já é mais do que suficiente, tá bom? E esse é o estudo do PDF, tá? Que eu acho que fica legal, fica bem eficiente e você vai conseguir reter uma quantidade boa de informação, tá? Sem perder muito tempo. Deixa eu ver a pergunta do Rafa aqui. O meu resumo é meio longo. Toda vez que eu leio de novo, lá vai mais uma acrescentar. Isso acontece mesmo, Rafa, mas você vai ver que com o tempo, na verdade, a tendência é que você vá enxugando esse resumo,
tá? Por quê? À medida que você vai revendo várias vezes as suas anotações, algumas coisas ali, elas já começam a ficar tão óbvias para você que você começa meio que passar batido por elas, tá? É até por isso que eu gosto de fazer anotações em meio digital, porque fica mais fácil de você atualizar, né? Se você faz manuscrito lá, né, ou imprime a sua anotação, quando você precisar ficar refazendo, aí fica difícil, tem que ficar rabiscando, né? Tipo, puxando seta lá. Então, no meio digital, fica mais fácil fazer essas atualizações, tá bom? Mas é normal, sim. O resumo, gente, ele é um organismo vivo, né? Você vai alterando ele. Ninguém vai fazer um resumo no começo da preparação e vai usar ele intocado até o final da preparação, tá? Algumas informações novas vão aparecer à medida que você vai resolvendo questões, você vai vendo que às vezes alguma coisa ali apareceu que é novidade, que não estava no seu material, ou senão alguma coisa que você achou que tipo, podia passar batida, começou a aparecer em muitas questões, e aí você acha que é importante colocar no seu resumo, tá? E vai acontecer também aquela situação que eu te falei, de tanto ler aquele resumo, de tanto ficar revisando ele, algumas informações ali vão ficar muito automáticas para você, tá? E aí vai ser necessário tirar essas informações dos seus resumos. Isso mesmo, Rafa. Gente, fazer resumo é muito importante, tá? É muito legal, é muito importante. O problema do resumo é que ele consome um tempo longo da preparação, tá? Então, assim, tem pessoas que, por exemplo, acabou de estudar um PDF, vai lá e faz um resumo gigante. Tem gente que transcreve partes do texto, tá? Tem pessoas que falam, mas eu só aprendo desse jeito e tal. Tudo bem, é uma forma de estudo ativa, eu entendo. Só que a gente perde muito tempo, tá certo? Então, assim, eu sempre recomendo, tenta não fazer resumo nessa primeira passada, tá? Faz só os grifos, para poder economizar um pouco de tempo ali. E aí, quando você vier fazer a revisão, se tiver alguma informação ali que você acha que não ficou legal, igual, por exemplo, hoje eu estava estudando a parte de direito penal, eu até coloquei aqui nos meus stories, eu não sei quem viu, eu coloquei um pedacinho do mapa mental que eu estava montando, que é justamente naquela parte que fala da aplicação da lei penal no espaço, né? E aí tem lá territorialidade, extraterritorialidade, a incondicionada, a condicionada, a hipercondicionada, e aí vem um monte de coisinhas ali, e são coisas que você precisa memorizar. E aí um mapa mental, gente, cai como uma luva, né? Ajuda muito o mapa mental nesse momento. Né? Quando você está trabalhando com competência dos órgãos, né? Com alguma classificação. Então, às vezes, ter só o grifo ali fica difícil de memorizar esse tipo de informação, né? Para quem tem dificuldade em português também, memorizar aquelas regras, né? Aquelas divisões que tem em português, tem muitas classificações, né? Tipo de sujeito, tipo de predicado, enfim. E aí, se você ficar só com o texto corrido, às vezes fica um pouco difícil, né? De conseguir acompanhar, de conseguir memorizar. E aí pode ser, sim, eficiente fazer uma tabela, fazer um mapa mental, enfim, alguma outra forma de sintetizar as informações. Mas deixa para ver isso na hora que você for fazer a primeira revisão. Porque, às vezes, aquele assunto que você coloca lá no seu resumo, às vezes ele nem é objeto de cobrança, tá? Às vezes você colocou, perdeu um maior tempão, fez um mapa mental big bonitão lá, e depois você não consegue achar uma questão cobrando aquilo ali que você colocou. Tá? Então, é uma perda de tempo, né? Afinal de contas, você colocou uma informação ali que nem é objeto de cobrança para o seu concurso. Então, por isso que eu prefiro, assim, que estude, faça muitas questões daquele assunto, e aí, quando você revisar, se aquele assunto for realmente importante, for objeto de cobrança em muitas questões que você resolveu, e se você achar que só lendo o grifo não é suficiente para você ter um bom entendimento, para você ter uma boa memorização, aí sim é a hora de fazer um resumo, tá? Ou um mapa mental da forma que vocês preferirem, tá certo? Segunda-feira, a gente vai ter uma aula bem prática mesmo, tá? Bem mão na massa, sobre como fazer uma sessão de estudos eficiente, tá? Então, já se programem para assistir, de preferência. Assistam pelo YouTube ou pelo Facebook, tá? Para terem acesso à minha tela, porque eu não consigo compartilhar a tela quando eu estou no Instagram. Então, assim, eu sempre faço as lives nas 3 plataformas, mas no Instagram eu não consigo compartilhar a tela, tá? E aí é só para quem estiver no Facebook ou no YouTube que vai conseguir acessar. Então, já se programe para você assistir a nossa live de segunda-feira lá no Facebook ou no YouTube, tá bom? Pessoal, vai mandando perguntas aí, viu?
Vou respondendo as que eu tenho aqui, mas eu vou parando para responder de vocês, tá? Essa nossa aula de segunda-feira é bem assim mesmo, bem informal, bem bate-papo, tá certo? Ó, uma outra perguntinha. Vi que você não é formado em Direito. Como que você fez para começar, né? Para quem tem muita gente que está chegando, né, que é novo, que não sabe aí como que é a minha jornada aí, né? Como que foi a minha passagem aí pelo mundo dos concursos públicos, tá? Eu sou formada em farmácia e bioquímica. Eu exerci durante 7 anos a minha profissão, tá certo? E aí, quando eu comecei a querer estudar para concurso público, a minha ideia era prestar concursos na área de farmácia, ou pelo menos ligados aí de alguma forma à minha profissão, tá? Era concurso da Anvisa, concurso para o Inmetro, para o Ministério da Agricultura, alguns concursos aí de vigilâncias sanitárias de prefeituras, enfim, era alguma coisa mais focada ali. Só que eu já estava muito, muito estressada, muito desestimulada com a minha profissão, de saco cheio mesmo, tá? E aí apareceu o concurso para técnico do TRF da primeira região. Eu sou de Juiz de Fora, eu moro no interior de São Paulo, mas eu sou mineira, né? E nessa época eu não morava em Juiz de Fora, eu morava no interior de Minas, mas não morava em Juiz de Fora. E aí eu vi esse edital, porque todo dia eu entrava no PCI para ver se tinha algum concurso da minha área, e por acaso eu vi esse edital e vi que tinha possibilidade de fazer provas em Juiz de Fora, que é a minha cidade natal, e que teria cadastro reserva, tá? Era um concurso de cadastro reserva bem típico mesmo do que acontece nos concursos de tribunal, né? E aí eu vi o que aconteceu, o que me chamou mais atenção, né? Foi que era um concurso para segundo grau, né, para nível médio, e o salário, gente, era quase o dobro do que eu ganhava como farmacêutica, tá? Aquilo ali, tipo, encheu meus olhos, né? Eu falei, meu Deus, como assim? Eu já tô de saco cheio desse lugar, já não aguento mais. E aí, de repente, aparece um concurso para nível médio, pagando quase o dobro do que eu ganhava, com a possibilidade de talvez ficar em Juiz de Fora. Eu fiquei desesperada, falei, eu quero tentar, vou tentar isso daí, vou entrar de gaiato nesse negócio aí. E aí, o que eu fiz? Me inscrevi, só que as provas eram há menos de 3 meses, tá? E tinha lá direito constitucional, direito civil, direito penal. Não, eu acho que era constitucional, administrativo, processo civil e processo penal, tá? Se eu não estou enganada. E tinha mais de quebra-raciocínio lógico também, que eu nunca tinha visto, não sabia nem o que era. Tinha, olá, Jana, tudo bem? E tinha português também, que aí ainda era mais ou menos, né? Informática também. E aí, o que eu fiz? Que bom, Fernando, tá estudando, tá começando a estudar, vai pegando as dicas aí que vai dar tudo certo, tá bom? Qualquer coisa vai mandando dúvidas aqui. E aí, gente, o que aconteceu? Eu tinha que aprender a estudar direito, né? Não tinha jeito, eu precisava aprender, e eu comecei, entrei nos fóruns, na minha época tinha um fórum muito legal, que chamava Fórum Concurseiros. Eu não sei se tem alguém aqui que ainda pegou o fórum, ele foi desativado, mas era um lugar muito legal para discutir sobre concursos públicos. E aí, o que aconteceu? Eu entrei lá e as pessoas começaram a falar assim, não, concurso de nível médio para tribunal, basta que você estude a lei seca. É só estudar a lei seca que funciona. E aí lá foi a Juliana, né, toda bonitona, achando que entendeu alguma coisa. Gente, na hora que eu abri a Constituição e comecei a ler, eu já desesperei. Falei, meu Deus, o que é isso? Na hora que falava caput, eu já falei, ferrou tudo, porque eu não sei nem o que é esse negócio aqui. Aí eu tentei estudar consultando o dicionário, mas não era produtivo, tá? Porque a maioria das palavras ali eu não sabia o que era. Às vezes era juridiquês e às vezes era um português rebuscado mesmo, que eu também não sabia o que era. Falei, não vai adiantar, não vai funcionar. Vou precisar de uma bagagem teórica. E aí eu comecei como? Eu comecei por videoaulas, tá? Na época, eu assinei aquele Eu Vou Passar, tá? Ele ainda existe ainda. Tinha uns professores muito bons, hoje eu já não sei mais, mas tinha o Fernando Castelo Branco, de Direito Constitucional, que era fantástico, e tinha o Gustavo, esqueci o sobrenome dele, que era de Direito Administrativo, e também era muito bom. E aí eu comecei assistindo essas videoaulas para ir me familiarizando aí com os termos que eles cobravam. Depois, eu deixei as videoaulas de lado, passei para os PDFs, e aí sim, depois eu fui para a lei seca, tá? Então, assim, foi assim que eu comecei a me enveredar no mundo do direito. Hoje eu adoro, tá, gente? Eu amo estudar direito, hoje é uma das matérias que eu mais gosto. E aí, qualquer ramo, tá? Tributário, constitucional, os que eu menos gosto aí é processo civil e administrativo, tá? Mas eu, mesmo assim, eu ainda gosto de estudar. Então, assim, só que eu não tinha bagagem nenhuma. Eu precisei primeiro ir passar pelas videoaulas,
depois encarar os PDFs para ir começar a estudar a lei seca, tá? Eu já até dei uma aula ao vivo só sobre dicas para como começar a estudar a lei seca para pessoas que, assim como eu, não têm formação jurídica, tá? Se você não viu, ela tá lá no IGTV, tá também no meu canal do Facebook e no meu canal do YouTube, tá certo? Na minha página do Facebook e no meu canal do YouTube. Dá uma olhadinha lá, foi uma live muito legal, todo mundo que participou gostou muito das dicas, tá certo? Foi o que me ajudou aí a ter esse primeiro contato com os direitos, tá bom? Pessoal, vai mandando dúvidas aí, senão eu vou ficar respondendo só as que eu tenho aqui. Vai falando para mim aí onde vocês estão emperrando, onde está difícil, tá certo? Fernando, qual que é a área que você está tentando aí? Qual que é o seu foco? Fala para mim. Coloca aí para mim, gente, qual que é o foco de vocês? Para que área que vocês vão prestar concurso? Não sei se vocês sabem, mas eu sou da área fiscal, tá? Eu fui auditora tributária em São José dos Campos por quase 2 anos. E agora eu sou fiscal de rendas aqui no estado de São Paulo, tá certo? E aí eu estou estudando para a área policial agora, que foi uma nova área que o pessoal escolheu para mim, mas não com a intenção de mudar de carreira, tá? Só mesmo com a intenção de retomar os estudos para conseguir trazer algumas dicas mais atualizadas para vocês, para estar mais perto de vocês também, tá bom? E também para entender outras áreas, como é que funciona. Ai, a Jana colocou aqui que ela está estudando para a área fiscal com amor pela Receita. Sabe que quando eu comecei, Jana, a estudar para a área fiscal, o meu foco também era a Receita Federal, até porque eu nem sabia muito, assim, como que eram esses concursos, né, de fiscos estaduais, de fiscos municipais. E aí o meu foco também era a Receita Federal. Mas acabou que eu não consegui fazer o concurso da Receita, né? Eu já até gravei um vídeo falando sobre isso. Eu não consegui, tá? Eu não fiz o concurso da Receita, porque quando eu comecei a estudar para o concurso da Receita, saiu junto o concurso para o Fisco Estadual aqui de São Paulo. E aí eram mais vagas do que o concurso da Receita, né, com a possibilidade de ficar em São Paulo. Eu já morava em São Paulo, já morava em São José dos Campos nessa época. O salário na época era maior do que o da Receita e teria mais tempo até a prova. Então eu não pensei 2 vezes, né? Larguei o concurso da Receita para lá e foquei no concurso aqui do estado de São Paulo, tá? Mas eu também eu super me imaginava, tá? Com aquele colete lá azul da Receita Federal, fazendo mega operações lá na Ponte Internacional da Amizade, tá certo? Eu já me imaginava lá, parando lá todos aqueles ônibus lá de Moamba, tá certo? Mas acabou que não aconteceu isso, né? Eu acabei vindo aqui para o estado e eu tô super tranquila aqui, super feliz aqui. Ó, o Fernando falou que o foco dele é PRF, mais difícil é raciocínio lógico, matemática e física. Ó, Fernando, então eu vou te dar uma dica. Raciocínio lógico, eu não sei por que professor que você está estudando, tá? Mas tem um professor que é muito, muito bom, tá? Na verdade, tem 2, ó. É o Sérgio Carvalho, do Olá Amigos, e o Thiago Pacífico, que, se eu não me engano, ele faz parte de um curso que chama Prime, e eu acho que ele estava dando algumas aulas no Estratégia também, tá? Eles são muito, muito bons, tá? Muito bons. Eu também tinha muita dificuldade, eu achava que, assim, de lógica, aquele negócio não tinha nada, né? Não tinha nada. Tá? Hoje eu super gosto de raciocínio lógico. Eu não gosto daquela parte de matemática mesmo, matemática básica ali, não, sabe? Tipo, geometria, função, essas coisas eu não gosto muito. Mas da parte ali, daquelas sequências lógicas, aquilo ali, eu gosto. Eu acho bem legal e eu aprendi com o Sérgio e com o Thiago, tá bom? E física, tipo, não quebra muito cabeça com física, né? Porque o peso é muito pequenininho, tá? Não compensa ficar sofrendo muito. Gente, é muito importante que vocês tenham estratégia na hora de estudar, tá? Muito cuidado com isso, porque às vezes eu recebo mensagem de pessoas sofrendo com algumas disciplinas, assim, algumas não tem muito jeito, tá? A pessoa está estudando para a área fiscal e está sofrendo com contabilidade. Meu filho vai sofrer até aprender essa bugega, porque não tem jeito de passar na área fiscal sem saber contabilidade. Agora, tem umas outras coisas que dá para relativizar, tá bom? Por exemplo, eu sempre fui péssima em inglês, tá? Eu sofro, eu não gosto de estudar, eu não aprendo, eu erro as questões todas, enfim, eu tenho um trauma com inglês. Eu simplesmente abandonei inglês no meu concurso para o Fisco Estadual aqui de São Paulo, tá? Não tinha mínimo por disciplina, né? Era mínimo por prova. Inglês estava junto com várias outras disciplinas ali.
eu simplesmente abandonei, tá? Então a gente tem que desapegar um pouco. Você não precisa saber tudo de todas as matérias para ser aprovado. Então, se tem uma matéria que está muito ruim para você, que está difícil de conseguir, pensa se compensa essa energia e esse tempo que você está dedicando a essa matéria, se ela realmente é muito importante para o seu concurso, se ela tem um peso grande, porque senão, às vezes, compensa direcionar esse esforço para uma outra disciplina que você consiga aprender com mais facilidade e que vai te dar um maior retorno, tá? Por exemplo, no caso da PRF do Fernando, a gente tem lá legislação de trânsito, que é uma matéria mais tranquila, né? Boa de estudar e que tem um peso muito grande, tá certo? Então, às vezes, compensa a gente fazer esse remanejamento, tá bom? O Rafa está estudando para técnico judiciário, sem especialidade. Legal, Rafa. Vai ter outros. Eu não sei se só te interessa o TJ Rio, né? Mas parece que o TJ São Paulo parece que está assim, super certo que vai sair também. O TJ Minas também parece que está super certo que vai sair. E tem os TRFs aí, né? TRF, TRT e TRE, que também estão muito cotados aí para esse ano, se a pandemia der uma trégua, se a gente conseguir resolver esse problema sério que a gente está aí de saúde pública, né? Então, dá uma olhada, porque compensa mesmo. Então, mas sabe, Fernando, que eu já tentei marcar em espanhol e também não funcionou, tá? A gente acha que assim, como a gente fala português, o espanhol às vezes é mais fácil, né? A gente arranha um portunhol lá, mas as provas de espanhol, elas também são bem complicadas, tá? Porque eles pegam a gente lá naqueles falsos cognatos e aí a gente cai igual um pato naquele negócio ali, achando que tá acertando e tá errando, tá? Então eu já fiz prova dos dois jeitos. Eu já fiz prova de inglês e já fiz prova de espanhol. Meu problema é com línguas, tá, gente? Qualquer uma, assim. Eu só vou bem em português. Pelo menos em português eu vou bem. Mas o resto, assim, inglês ou espanhol, para mim é um fiasco total, tá? Se eu precisar fazer prova que tenha mínimo, tá? Que exija o mínimo aí, eu vou passar um pouco de aperto, porque aí eu vou ter que estudar, né? Antes, quando não tinha mínimo, eu sempre abandonei, tá? Que legal, Rafa, que legal. Então, se prepare, né? Se prepare. Oi, Mailinho, tudo bem? A pergunta da Jana, Eu vi, Jana, a Jana perguntou aqui o que eu acho dos rumores aí do concurso da Receita Federal, tá? Então, eu vou ser bem sincera, tá, gente? Olha só, a gente sabe o governo que a gente está aí vivendo, né? Eu, particularmente, não acredito, tá, em um concurso para a Receita Federal dentro desse governo que a gente está hoje, tá? Eu acho que é um órgão que não está com prestígio aí perto do governo, tá certo? E então eu não consigo ver, eu não consigo visualizar oportunidades de concurso para a Receita Federal neste governo, tá certo? Eu acho que vem muito concurso bom aí para a área fiscal, tá? Vem fiscos estaduais aí, eu acho que se a gente conseguir controlar essa questão da pandemia, esse ano, né, 2021, tem tudo para ser um ano de ouro para a área fiscal, assim como foi lá em 2012, tá? Na minha época, tá certo? A gente tem muitos concursos aí sendo visados, aí cada dia aparece um novo sendo falado, né? Eu já vi, Pará, já vi Paraná, Ceará, Bahia, que é aquele carro que não é o de auditor, o outro lá, tá? Espírito Santo, o Rio de Janeiro parece que já soltou algumas coisas aí também. Aí tem município, né? Eu já ouvi falar do município do Rio, já ouvi falar de BH, que estava com os rumores bem fortes, tá certo? Então, assim, vai ser um ano de muitas possibilidades para a área fiscal. Mas a Receita Federal, propriamente dita, pode ser que aconteça, claro, né? Ninguém tem bola de cristal aqui, mas eu, Juliana, não acredito em concurso para a Receita Federal dentro desse governo que a gente tem hoje. Tá? Eu acho que ele não é um governo que prestigia a Receita Federal, tá certo? Eu acho que para esse governo aí, a gente pode ter muito concurso da tribunal, porque não depende, né? Eles são independentes, tá certo? E para a área policial também. Fê, o Fernando colocou aqui assim, alguma dica para ir bem na redação? Fê, então, olha só, eu tinha muita dificuldade com redação, tá? Na verdade, assim, eu gosto de português, mas vocês já perceberam, né, que eu sou muito prolixa. Então, eu fico dando muitas voltas ali. E os meus textos também eram muito assim, aqueles parágrafos gigantescos ali, cheio de ordem inversa.
E a outra coisa que pesava muito para mim era ter dificuldade de escrever, porque eu sempre fui bem alienada. Eu nunca gostei de ler jornal, nunca gostei de assistir noticiário. Então, eu sempre fui muito alienada. Eu sou até hoje, tá? Não discutam política comigo, nada disso, porque eu fico totalmente por fora, tá bom? Eu até procuro não emitir opiniões nas redes sociais e tal, aí, porque eu sou bem por fora mesmo. E aí eu tinha muita dificuldade de escrever, né? Para você conseguir escrever bem um texto, você tem que ter informações, né, para colocar nesse texto. Então eu tinha muita dificuldade. Só que eu não tive como escapar, tá? Quando eu comecei a estudar para a área fiscal, eu já logo vi que o concurso, por exemplo, da Receita Federal cobrava prova discursiva, né? Aí já foi logo divulgado o edital do ISS BH, ISS São Paulo, ISS São José dos Campos, todo mundo com discursiva também. Eu falei, vou ter que dar um jeito de aprender essa geringonça aqui, né? E aí, o que eu fiz? Eu contratei um curso, tá? A primeira coisa que eu acho, assim, é importante contratar um curso para pegar as técnicas, tá? Por quê? Redação, gente, é meio que uma receitinha de bolo, tá? A do CESP é um pouquinho diferente, mas também tem uma receita ali, tá? Ela pula algumas coisas, porque você não faz a introdução, você já pode partir direto ali para os argumentos, né, que você coloca, não precisa fazer a introdução e tal. Tem algumas particularidades, mas existe uma receita de bolo, tá certo? E aí é importante você conhecer isso e treinar essa receita. Uma outra coisa que eu acho muito importante, que eu acho que a maior dificuldade que as pessoas têm é justamente de ter bagagem para escrever um texto, é treinar, tá, gente? É muito importante treinar, né? Ninguém vai ficar bom em uma coisa sem escrever. Então, assim, seu concurso cobre discursiva, está longe ainda de publicar um edital, uma redação por semana, tá? Agora, no seu caso, que já tem edital publicado, que a gente está aí, né, sem saber quando que vai acontecer a prova, pelo menos 2 redações por semana, tá bom? E aí você pega temas anteriores que já foram cobrados, e eu caí no Instagram, daqui a pouco eu volto, tá, pessoal? E aí você faz o quê? Pega temas anteriores que já foram cobrados, tá? E treina. Como que eu fazia? Como eu falei para vocês que eu não tinha esse conhecimento prévio, né? Que eu tinha muita dificuldade. Eu pegava lá um tema que eu ia falar, tá? Que eu ia colocar na minha redação. Em um dia eu estudava sobre aquele tema, googava mesmo, tá? Jogava lá no Google e pesquisava sobre aquele tema. E aí, no outro dia, eu ia lá escrever sobre aquilo ali, tá? Não é fazer redação, gente, copiando o que você está lendo na internet, não, tá? Isso é diferente. É, na verdade, estudar o tema em um dia, e aí, se for necessário, faz até um mapa mental, faz um resuminho daquilo ali, porque depois vai te ajudar. E aí, no outro dia, escrever. Outra coisa também é que a redação você precisa argumentar, né? O que conta muito ponto é ter bons argumentos. Boa tarde, tudo bem, Rodrigo? Você precisa o quê? Ter argumentos consistentes para apresentar no seu texto. E aí, como que a gente faz isso se você não sabe qual vai ser o tema do seu texto, né? Tem algumas coisas que você pode já gravar. Por exemplo, no seu caso, que é da PRF, algumas partes da legislação da PRF, tá? Algumas partes do Código Penal, da Constituição, tá? Existem algumas partes que são lá mais genéricas, que a gente consegue enfiar em qualquer parte. Por exemplo, aquela parte lá da dignidade da pessoa humana, né? Algumas coisas do artigo 5º, algumas coisas lá de direito penal, que você consegue gravar alguns artigos para poder citar no seu texto, tá? E isso ajuda, porque isso dá robustez aos seus argumentos. Então, isso eu gostava de fazer. Eu pegava algumas coisas de autores também, que eram bem genéricos, assim, tipo, que falava sobre dignidade da pessoa humana, sobre, sabe, algumas coisas assim. No meu caso, como é sobre era a área fiscal, eu pegava muita coisa de economia também, entendeu? De coisas de contabilidade, que davam para inserir ali no texto que eu estivesse fazendo. Olá, Rô, tudo bem? Então, isso é importante, você criar ali um banco de argumentos, tá? Só que tem que ser argumentos genéricos que você possa empregar em qualquer texto que aparecer, tá certo? Mas que vai ajudar muito a construir aí a base e a argumentação do seu texto, tá? Outra coisa que eu acho importante, gente, é treinar o uso de conectivos, tá? Conectivos são fundamentais para garantir o quê? Uma boa coesão textual. Então, faz uma tabelinha dos conectivos, tá certo? E coloca lá. Uma coisa que as bancas gostam muito é quando você vai apresentar os argumentos, é fazer um encadeamento,
tá? Então, assim, se você começa um primeiro parágrafo, você fala, por um lado, aí você apresenta um argumento, tá? Se você vai apresentar um argumento contrário no segundo parágrafo, aí você coloca assim, por outro lado, tá certo? Então é bom você ter esses conectivos para linkar o texto, porque senão fica parecendo que são, por exemplo, 3 textos separados, tá certo? Que não são 3 parágrafos de um mesmo texto, que são 3 textos separados. Então é importante usar esses conectivos, mas para isso você precisa fazer o quê? Precisa treinar. Então, assim, faz uma tabelinha dos principais conectivos lá de cada um dos tipos, né? De conclusão, de sequenciamento, enfim, vários tipos ali. Coloca ali uns 3, 4 exemplos de cada e treina o uso deles, tá certo? Tem muita gente que fica preocupado, tipo, Juliana, mas aí todo texto meu eu vou escrever do mesmo jeito? Gente, não tem problema, né? As minhas redações, se você for ver as redações que eu fiz enquanto eu estava treinando, todas elas tinham a mesma introdução, assim, começava com a mesma introdução e eu fazia o mesmo fechamento. Gente, a banca só vai ler um texto seu. Ela não sabe que você já fez mais 100 textos iguais àquele, ela não sabe disso, tá? Então, pode usar sim. Pega lá o começo lá para começar uma redação, né? A frasezinha lá que você gosta para começar, usa ela em todas. Tá? Pega um fechamento que você gosta, treina ele e usa em todos também, tá? E Fernando, eu já fiz um vídeo na época que eu ainda fazia vídeos gravados, tá? Ele não foi live, não, foi um vídeo gravado mesmo, que é como arrasar nas discursivas. Dá uma olhadinha, porque tem ele lá na minha página do Face, tá? E também no meu canal do Insta. Se você não... no meu canal... No meu IGTV também tem, mas tem no meu canal do YouTube. Se você não encontrar ele, me manda uma mensagem que eu te mando o link, tá bom? Foi um vídeo bem legal que eu fiz como arrasar nas discursivas, tá bom? Mas tem que treinar, gente. Quem está fazendo concurso, que tem discursiva, que cobra discursiva, pelo amor de Deus, já começa a treinar, tá? Pelo menos um texto por semana, se não tiver edital publicado, e pelo menos 2 ou 3, se já tiver aí com edital na praça, tá bom? E é importante ter alguém para corrigir esses textos, tá certo? Se você... de preferência, uma professora que seja especialista em concurso público, né? A gente tem algumas aí na internet, tá bom? Eu gosto muito da Jane Andrade, mas existem outras aí também, tá? É importante que alguém corrija esses textos, que alguém veja esses seus textos, tá certo? Vamos lá, pessoal, vai mandando perguntas aí, hein? Vou respondendo aqui, deixa eu ver onde que eu parei. Uma pergunta bem legal aqui que sempre aparece, vou colocar aqui para vocês. Viu no seu vídeo sobre estudar por questões. Estou imprimindo as provas anteriores do meu concurso e resolvendo. É assim mesmo? Essa é uma pergunta recorrente que eu recebo, tá? As pessoas confundem um pouco as coisas. Gente, olha só. Imprimir prova anterior e resolver, isso combina mais com um simulado, tá bom? Apesar do simulado ele ser feito por questões, ele não é um estudo por questões, tá bom? Quando você imprime a prova anterior e resolve, você não tem ali os comentários dos professores, que é a parte muito, muito, muito importante. Não basta, quando você está fazendo um estudo por questões, você saber quantas questões você errou e quantas questões que você acertou. No estudo por questões, você precisa ter exata dimensão ali do que você errou, do que você acertou. Então, por isso que é muito importante ter os comentários, né, dos professores, tá certo? Então, quando a gente vai fazer um estudo por questões, eu gosto ou de usar questões comentadas que venham em livros, que venham em PDFs, ou de uma plataforma de questões, tá bom? Essa parte de imprimir uma prova anterior e resolver, isso combina mais com um simulado, tá certo? Agora, uma coisa que é importante, às vezes eu recebo algumas pessoas que estão estudando para concursos da área militar, tá certo? E aí, normalmente concursos que são do corpo de saúde, alguns concursos que são bem pontuais, é difícil de conseguir material específico para esse concurso, tá certo? É difícil, inclusive, você conseguir questões comentadas. Eu já tentei procurar lá no TEC e você não encontra. Você encontra as questões, mas elas não têm comentários, tá? E aí, o que acontece, gente?
Se não tem, né, feito é melhor que perfeito. Aí sim, imprime a prova, resolve e tenta você mesmo comentar aquelas questões, tá bom? Agora, se for um concurso desses mais comuns aí, né, INSS, tribunais, área fiscal, polícia, legislativo, controladoria, enfim, esses aí tem renca de questões comentadas, tá? Então não precisa imprimir prova e resolver se não for para fazer simulado. Deem preferência para resolver ou questões de PDF, tá certo? Ou questões da plataforma de questões. Fernando, os professores de raciocínio lógico é o Sérgio Carvalho, tá? Que é lá do Olá Amigos. Ele tem um site próprio, chama Olá Amigos, tá? Mas é bem em conta, assim, o curso dele compensa muito. Ele tem um curso de raciocínio lógico bem forte para a área fiscal, mas que como o raciocínio lógico é bem geral, né? Dá para você usar em qualquer área, tá bom? Ele é muito bom. E tem também o Thiago Pacífico. O Thiago Pacífico, ele dá aula no Prime, se eu não me engano, mas eu já vi alguma coisa dele no Estratégia, se eu não estou enganada, tá? Eu acho que ele está meio que no Estratégia também. Dá uma pesquisadinha. São os dois que eu gosto muito, tá? Tem vários outros, mas aí eu não testei, então não posso te falar. Esses dois eu usava, né? Eu estudei por eles durante a minha preparação e super recomendo, tá? Jana, eu abandonei estatística. Então, olha só, eu sou uma pessoa bem desapegada, né? Vocês já perceberam. Eu abandonei estatística, tá? Eu comecei a estudar para um professor, que eu até esqueci o nome dele agora. Ele dava aula no Eu Vou Passar também, ele era até bom. Mas estatística eu acho muito chato. E aí, o que acontece? Na minha prova lá, né? Na prova do Fisco Estadual aqui de São Paulo, raciocínio lógico, matemática financeira, estatística, elas vêm na P1, tá? Na primeira prova, e vem junto com várias matérias. Se eu não me engano, são 9 disciplinas e 100 questões. E nessa prova a gente tinha, eu acho que era 4 horas ou 4 horas e meia para resolver. E não dá tempo, tá? Porque vinha junto economia, vinha português, eram 30 questões de português com interpretação de texto, vinha inglês, vinha atualidades, eram 9 matérias, 100 questões ao todo, numa prova que você tinha ali 4 horas ou 4 horas e meia para resolver. Então não era o suficiente, tá? Quem já estava ali treinando, quem já estava fazendo simulados, já tinha percebido qual era a pegada da prova, tá certo? Isso é importante, gente, é muito importante que vocês façam simulado, para que vocês vão para a prova com essa visão, tá certo? Às vezes é uma prova, essa, por exemplo, né, lá do estado, a P1 aqui do estado de São Paulo, é uma prova feita para você não resolver toda. Se você tentar resolver a prova na ordem que as questões aparecem, você não vai conseguir o mínimo para ser aprovado, tá? E precisa de no mínimo 50 pontos. Muita gente boa conseguiu pontuações altíssimas na P2 e na P3 e não conseguiu no mínimo 50 pontos para entrar, tá? Eu tenho, inclusive, amigos que aconteceu isso com eles. Então, é muito importante ter estratégia de prova, tá? Como eu sabia que estatística viria aí na P1, não ia dar tempo, porque as questões estatísticas, elas são muito grandes, né? São muito trabalhosas. Então, eu achei que não dava, não compensava estudar. O que eu fiz? Eu estudei um pouco de matemática financeira para resolver aquelas questões que fossem mais rápidas, mais bate-pronto, sem muita conta. E foquei muito em raciocínio crítico, porque eram questões muito parecidas com interpretação de texto, né? Raciocínio crítico, quem já estudou. E eu gostava muito de resolver, e eram questões mais rápidas do que fazer conta, tá? E aí eu fui até razoavelmente bem aí na P1, dado o nível que é a prova, tá bom? Então, assim, pensem nisso. Se vocês estiverem sofrendo demais para estudar alguma disciplina, dá uma avaliada qual que é o peso dessa disciplina e em que prova que ela está elencada, se existe mínimo por disciplina ali, tá certo? Se não existe, às vezes existe mínimo por prova, né? As bancas normalmente têm adotado isso. Por exemplo, lá na PRF e na PF, não tem mínimo por disciplina, tem mínimo por bloco, né? E aí naquele bloco tem várias disciplinas ali, tá certo? Então é importante dar uma avaliada nessa questão, porque às vezes a gente fica perdendo muito tempo, gastando muita energia, se dedicando a uma matéria que a gente não gosta, que a gente tem dificuldade para aprender, que no final das contas tem poucas questões na sua prova e que às vezes você não vai dar nem conta de resolver porque não vai ter tempo, tá certo?
Então, assim, é importante ter essa visão também, tá bom? Que bom, Mick, você tá gostando, eu fico muito feliz, viu? Estatística e contabilidade é muito difícil? Então, contabilidade, Fernando, eu apanhei bastante, tá? Eu apanhei muito, eu achava muito complicado. Para vocês terem uma ideia, eu demorei tipo uns 3 meses ali para sair da aula 1, tá? Eu não conseguia entender o que era debitar e creditar, porque para mim não fazia sentido nenhum, entendeu? Tipo assim, débito era na verdade o crédito e o crédito era na verdade o débito, e aí, tipo, muito difícil para mim, tá? Mas eu não podia abandonar. Contabilidade era uma matéria que, para a área fiscal, não dá para abandonar, tá certo? Você precisa colocar tempo, colocar energia e aprender aquilo ali, não tem jeito, tá? E aí, o que eu fazia? Eu fui testando vários professores, tá? Eu passei por 4 professores diferentes, consegui aprender com o Silvio Sandi. E aí, o que eu fiz? Eu estudava contabilidade todos os dias, tá? Contabilidade estava no meu ciclo de estudos todos os dias. E eu sempre começava por contabilidade, tá? Era a matéria que eu via ali no comecinho do meu dia, eu tava com a minha cabeça fresca ainda, mais tranquila, né? E aí eu conseguia estudar, tá certo? Mas assim, ó, foi muito trabalho ali para conseguir aprender, tá? Estatística eu nem sei se é difícil ou se é chato mesmo o negócio, tá? Eu não sei qual das duas coisas aí, qual das duas categorias que ela se enquadra. Se ela é difícil ou se ela é tão chata que aí eu já preferi abandonar, já sabia que não ia dar tempo mesmo de resolver as questões, tá? Cuidado para pesar isso, tá bom? Ai, que bom, Jane, que você tem facilidade em contabilidade. Você já está com meio caminho andado, tá? Tendo facilidade em contabilidade para a área fiscal, gente, já é meio caminho andado. Porque as outras matérias que têm um peso grande na área fiscal é o quê? Direito tributário e auditoria, né? E aí são matérias bem mais tranquilas, porque assim, não tem muito, eu não consigo aprender direito tributário, gente, não tem dessa, né? Tipo assim, se você não consegue aprender de jeito nenhum direito tributário, é porque talvez você não esteja com um professor bom para você, né? E aí é bom trocar, tem vários outros professores aí que conseguem te explicar, mas direito tributário é uma coisa legal de estudar, gostosa, não tem muita complicação. Eu acho que na área fiscal, o tchan do negócio mesmo, que pega no pé, tá? É realmente contabilidade. Porque até essas outras, tipo, matemática financeira, raciocínio lógico, estatística, tem gente que não gosta, né? Igual no meu caso, que não gostava de estatística, mas dá para abandonar, tá? Não precisa de matemática financeira, raciocínio lógico e estatística para passar em prova da área fiscal, não. O peso é muito pequeno dessas disciplinas, tá bom? Então, assim, eu não gosto de informática, não gosto de raciocínio lógico, de matemática financeira, de estatística. Dá para tocar o pau sem essas, tá? Não dá, por exemplo, para não estudar informática lá na PF, né? Porque tem um peso grande, tá bom? Não entendi a sua pergunta. Faz para mim de novo, colocar em lista depois o que? O PDF que você quer? Fala para mim, por favor. Eu só não entendi porque tá assim, coloca em lista depois, por favor. O que você quer em lista? Fala para mim. Bom, pessoal, se vocês tiverem perguntas, manda aí, né? Já vai dar 2 horas, já vai dar 1 hora que a gente está aqui. Quero convidar vocês para a nossa live de segunda-feira, que vai ser muito legal. Nós vamos fazer uma sessão de estudos na prática. O PDF, coloco sim, tá? Pode deixar que depois eu mando lá no grupo do Telegram. Pessoal, quem não tá lá no nosso grupo do Telegram ainda, eu sempre mando lá os PDFs, tá certo? E entrem lá, então, para pegar os PDFs. As matérias. Que matéria? Fala para mim qual matéria que você quer. E na segunda-feira, a gente vai fazer uma live, tá? Uma aula ao vivo, na segunda-feira, às 9 da noite, onde eu vou falar para vocês como fazer uma sessão de estudos eficiente, tá? O passo a passo, então, para a gente montar uma sessão de estudos eficiente, tá certo? Bom, pessoal, acho que é isso, né? Muito obrigada aí pela presença de vocês, tá certo? Muito bom passar essa quinta-feira aqui, feriado aqui em São Paulo, acho que no Rio também, junto com vocês. Um bom final de semana. No grupo do Telegram, é só você clicar. Gente, quem não tá no meu grupo do Telegram ainda, lá na minha bio do Instagram, tem um linkzinho lá, tá? É só clicar lá na minha bio, naquele linkzinho que aparece. Vai aparecer vários links lá, vai aparecer no meu canal do YouTube, no meu canal da minha página do Facebook, do meu perfil aqui do Insta. É só clicar lá que já vai direto para o Instagram, tá bom?
As matérias da PRF é só você pegar lá no edital, tá bom? Tem que dar uma olhada lá no edital. Ah, chegou atrasado, Paulo, você tá meio sumido mesmo, hein? Não te vi na aula segunda-feira, você tá meio sumido. Segunda-feira tem aula, hein, gente? Segunda-feira às 9 da noite, tá bom? Vai ser uma aula muito legal, só sobre como montar uma sessão de estudos eficiente. Paulo, assiste a gravação depois dessa aula aqui e eu te espero segunda-feira, tá bom? Vê se não se atrasa mais. Tchau, gente, ó. Um beijo para vocês, viu? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Se cuidem, hein? Tchau.